Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs e todos os que nos acompanham, que nos ouvem no canal IBBC, sejam muito bem-vindos entre nós. Eu sou a Teresa Braz, eu sou professora da classe Boas Novas, uma das classes da Escola Bíblica Dominical da IBD, e nós estamos estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo. Antes eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque somos teus filhos. Nós reconhecemos que não é por nenhum mérito nosso, nenhum sacrifício, nenhuma coisa boa em nós, mas é por causa da tua bondade, é por causa da tua graça e da tua misericórdia que somos os teus filhos. Pelo teu Santo Espírito, tu nos convencestes, tu nos alcançastes, e por meio da fé no teu Filho Jesus, nós nos tornamos filhos do Senhor. E nós te louvamos e nós te agradecemos, porque somos os teus filhos. Eu quero te agradecer por esta classe, pelos irmãos, por todas as pessoas que estarão ouvindo esta palavra. Que seja assim um alerta para todos nós, porque ela é a tua palavra, é a Bíblia Sagrada que nós estamos estudando. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ajude o nosso entendimento para que possamos entender e praticar tudo isso que a tua palavra nos ensina. Fica conosco, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bom, nós até o capítulo 3, no domingo passado, vimos que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, elogiando a igreja, seus membros, pelo brilhante trabalho que eles exerciam na Macedônia, na Acaia e em todos os lugares. Vocês podem confirmar no capítulo 1, os versículos de 6 a 8. Paulo fala também da fidelidade da igreja, na contribuição financeira, na fé, no amor, na firme esperança em Cristo Jesus. Ele expõe também, Paulo, expõe o seu ministério juntamente com Silas e Timóteo. Nós vimos no primeiro capítulo, versículo 1, que Paulo então fala ali de Silas e Timóteo como seus colegas, seus irmãos, que saíam para pregar o evangelho puro, para honrar e glorificar a Deus. Enquanto que muitos pregadores, já naquela época, buscavam glória para si, pregavam por presunção, pregavam palavras enganosas. E nós percebemos no capítulo 3, nesses 3 primeiros capítulos, que Paulo, ele dizia que ele amava aquela igreja em Tessalônica e ele desejava voltar em rever aqueles queridos irmãos, mas ele foi impedido por Satanás de voltar àquela igreja. E aí então ele mandou Timóteo para que fosse lá e trouxesse notícias da igreja, como a igreja estava caminhando, se a igreja estava firme na fé ou não. E Timóteo trouxe boas notícias para ele. Paulo encerra então esses 3 primeiros capítulos que narram a história da igreja em Tessalônica com uma oração. Agora no capítulo 4 e 5, nós vamos ver que Paulo ele vai tratar de várias exortações práticas para a igreja. Primeiro nós vamos ver então em Tessalonicenses 4, dos versículos de 1 a 8, a exortação que Paulo então traz para aquela igreja. Primeiro, nós vamos ver que Paulo vai falar sobre a santificação que agrada a Deus. Que santificação seria essa? Nós vamos ver então no decorrer desse estudo. Paulo muda, assim como eu falei, a sua maneira de exortar, de orar para aqueles crentes em Tessalônica. Ele fala que, pedindo para que eles fizessem sempre o melhor, fizessem tudo com excelência para agradar a Deus. No versículo 3, do capítulo 3, Paulo já havia escrito aos Tessalonicenses que eles deveriam ser irrepreensíveis em santidade diante de Deus. E nesse capítulo 4, ele vai enfatizar por que eles deveriam viver e andar em santidade. Paulo começa esse capítulo rogando
e exortando os crentes para andarem em santidade. Sabemos que uma vida santa, ou uma vida de santidade, ela começa quando o cristão é chamado por Deus para o reino do seu Filho. E ela só cessa quando o crente parte deste mundo físico para a eternidade com Deus. O cristão, ele deve sempre buscar a santificação, uma vida de santidade. Nós lemos lá em Hebreus 12, 14, assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é santo e a vontade dele para todo cristão é a santificação. Eu creio que a primeira vontade de Deus é que o homem se converta, que o homem volte-se para ele. Depois, a segunda vontade dele para o homem que já voltou para ele, ou seja, a primeira coisa depois que o homem se converte é que o homem procure uma vida de santidade. Quando o autor aos Hebreus ele fala para nós buscarmos a santificação, nós percebemos que isso deve ser uma atitude constante do cristão. É um processo infindável, pois quanto mais o cristão se santifica, quanto mais o cristão busca a santificação, ele vai se tornando mais parecido com Deus, voltando ao estado original que Deus queria. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E quanto mais o cristão vai se santificando, ele vai tomando mais a forma do Deus Santo, que é o que Deus quer para nós. É por isso que ele diz: a minha vontade, a vontade de Deus é a nossa santificação. Aí, nós vamos ver então o que seria essa santificação. Eu vejo assim em dois pontos a santificação. Primeiro, nós vamos ver a santificação posicional. O que vem a ser isso? Santificação nós sabemos que é separar, que é tornar-se, colocar-se algo à parte, separar alguma coisa. E quando Deus então nos chamou para a vida eterna, Ele nos separou do mundo pecaminoso. Está escrito na palavra de Deus que Deus nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o reino eterno de seu Filho Jesus Cristo. Ele nos colocou numa nova posição nos lugares celestiais. Por isso que quando Deus nos chama, é a santificação posicional. Nós lemos lá em 1 Coríntios 1, 2, que está escrito: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus. E também em Hebreus 10, 10, nós lemos que, tendo sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Assim, quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos a santificação posicional. Nós mudamos de lugar, nós mudamos assim no nosso íntimo. Nós precisamos mudar de atitudes e mudar de lugar, pois Jesus nos garantiu então, com a sua morte ali na cruz, o seu sacrifício feito uma vez para sempre, como nós lemos em Hebreus 10, 10. Depois nós vamos ter a santificação progressiva ou prática. Lemos no versículo 7, Deus não vos chamou, ou seja, Deus não separou aqueles crentes lá em Tessalônica e também a nós, para continuarmos, para permanecermos na imundícia, mas para uma vida de santificação. Esse processo de santificação que começou lá na santificação posicional, ele vai continuar até a morte do cristão, ou então até quando Cristo voltar. Deus não nos tirou de um poço profundo de lamaçal, de pecados, de imundícia, de sujeira, para ficarmos inerte,
mas para nós progredirmos, para nós avançarmos na santificação, para nós nos transformarmos cada vez mais em criaturas, em seres mais parecidos com Deus. Sabemos que Deus é santo e por isso que Ele pede para nós cristãos a termos uma vida de santidade. Depois, nos versos de 4 a 6, nós temos um plano para todo cristão, porém, é um plano de santificação individual. Está escrito ali: cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, primeiro, cada um. Ou seja, somos considerados como vasos. E em Timóteo, nós vamos sair um pouquinho aqui de Tessalonicenses e vamos para 2 Timóteo 2, de 19 a 21, onde Paulo mesmo escreve: aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos de ouro, de prata, de madeira, de barro, uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, vocês podem ler lá em 2 Timóteo 2, versículos 16 e 18, Paulo vai escrever o que seriam estas coisas que nós precisamos nos purificar. Se purificarmos destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então, quando Paulo fala aqui numa grande casa, ele está se referindo ao cristianismo num sentido amplo, incluindo todos os evangélicos, todos os cristãos, numa grande casa. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela é grande, ela abrange o mundo inteiro, a igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira. E nós temos então cristãos, nós temos vasos de ouro, vasos de barro, de prata, espalhado por esse mundo afora. Paulo começa em primeiro lugar falando sobre o vaso de ouro, que é o metal mais valioso, mais precioso. Talvez seja aquele cristão que procura uma vida de santidade. Ele busca a santidade, como nós lemos lá em Hebreus. Ele busca essa santidade com zelo, com amor. Ele faz as coisas de Deus, as obras espirituais de Deus com amor, com zelo, com dedicação, com carinho. É aquele cristão, então, que procura buscar a vida de santidade. Depois, nós temos o vaso de prata, que também tem um valor, um alto valor. E pode ser um cristão que também tem procurado buscar a vida de santidade. Esses dois primeiros são guardados como preciosidade, ao passo que o de madeira, o de barro, os outros, eles são menos preciosos, podendo talvez ser descartados facilmente. Mas o que vemos é que desses vasos são usados, alguns desses vasos são usados para honra e outros para desonra. O que nós podemos então concluir daí? Como nós falamos, o cristão que se permite ser usado por Deus e que faz a vontade de Deus, Deus o honra, está escrito na sua palavra. Temos como exemplo Paulo, que quando ele se converteu, ali na estrada de Damasco, ele foi considerado como um vaso escolhido para pregar entre os gentios. E Paulo, então, ele honrou. Ele pregou entre os gentios. Nós temos outros textos que nos falam de vasos honrosos, vasos que são usados para servir ao Senhor. E todos esses são vasos preciosos diante do Senhor. Agora, nós voltando para o texto de Tessalonicenses 4, Paulo nos chama para a santificação, que cada um possua o seu vaso, uma vida de santidade, uma vida de honra, pois Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. No verso 8, há uma exortação assim, muito forte, uma instrução severa,
que está escrito ali que quem rejeita uma vida de santidade, uma vida de pureza e tem o seu vaso, ou seja, a sua vida, não tem a sua vida limpa, a sua vida pura, a sua vida honrosa, que está rejeitando a Deus, então, esse está rejeitando a Deus, não está honrando a Deus, ele está zombando de Deus, ele está escarnecendo de Deus, não está dando valor à graça de Deus. E nós sabemos que desprezar a Deus, ele é um justo juiz, de Deus nós não podemos zombar, ele é amor, mas ele também é justiça. Agora nós vamos ver no capítulo 4, de 9 a 18, o amor que agrada a Deus. Deixando então todo o pecado, vivendo uma vida de santidade, os tessalônicos poderiam viver uma vida de abundância. Paulo, nesses versículos, mais uma vez, elogia a igreja em Tessalônica. Veja, por exemplo, no verso 9, que ele diz assim: quanto ao amor fraternal que existe entre vocês, eu não preciso nem escrever, porque vocês já praticam o amor. Deus já instruiu vocês a amar uns aos outros. Essa era a marca da igreja em Tessalônica, o amor. Eles se amavam. Já vimos nos primeiros versículos, ali no primeiro capítulo, que o procedimento da igreja era um procedimento exemplar. E Paulo, mais uma vez, destaca isso aqui no capítulo 4. Mas Paulo deixa algumas exortações à igreja. Por exemplo, ele fala no versículo 10, abundeis cada vez mais em amor. A vida cristã deve ser uma vida prática, principalmente no amor, deve ser uma vida abundante. Depois também no versículo 11, Paulo fala, procurem viver quietos, ou seja, os tessalonicenses deveriam continuar humildes, diligentes e irrepreensíveis para desfazer qualquer ideia das pessoas que pudessem falar, desfazer qualquer dúvida, para não existir nenhuma palavra contra eles, a respeito deles. O testemunho de vida daquela igreja era muito importante e sabemos que o testemunho é mais importante do que muitas vezes as palavras. Uma outra coisa que Paulo fala também no versículo 11, tratar dos vossos próprios negócios. Os tessalonicenses deveriam ser zelosos pela honra, não só dentro da igreja, mas também na vida comercial, na vida em sociedade, com os que estavam de fora da igreja, mas também cuidando de si mesmo, viver quieto, tratar dos seus próprios negócios, ou seja, sempre ter aquela palavra positiva de falar e fazer e cumprir aquilo que eles falavam, trabalhando com suas próprias mãos. Falamos de uma igreja amorosa, de uma igreja generosa, mas no seio da igreja existiam pessoas que gostavam de se aproveitar das oportunidades e deixar muitas vezes de trabalhar. E Paulo, por isso que ele fala que era para eles trabalharem com suas próprias mãos. Mas por que Paulo fala tudo isso àqueles crentes em Tessalônica? O verso 12, por exemplo, ele nos responde: a fim de que andeis dignamente para os que estão de fora. Olha novamente a responsabilidade da igreja no seu testemunho, no seu comportamento. O nosso comportamento também deve ser de igual forma, igual àqueles crentes, como Paulo instruiu aqueles crentes ali. Nós sabemos que a sociedade nos julga muitas vezes pelo nosso viver, mais pelo nosso viver do que pelo nosso falar. Nos versos de 13 a 18, nós vamos agora passar uma outra parte que Paulo vai escrever aos Tessalonicenses sobre os mortos e a vinda de Cristo. Nestes versos, Paulo descreve a ordem dos acontecimentos por ocasião do regresso do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Quando Paulo visitou os Tessalonicenses pela primeira vez,
Ele ensinou que Cristo viria a reinar. Ele falou dos acontecimentos que se seguiriam. Mas como Paulo esteve ali pouco tempo, por volta de 3 meses, Paulo não conseguiu explicar tudo, expor tudo o que ele gostaria de explicar. Então, surgiram dúvidas, questionamento a respeito dos cristãos que haviam morrido. O corpo deles ficariam no sepulcro até o dia final? Seriam excluídos de participar da vinda gloriosa de Cristo ou do seu reino glorioso? Mas por que então toda essa dúvida? Então nós vamos ver aqui que os crentes do Velho Testamento, do Antigo Testamento, eles tinham um conhecimento imperfeito, um conhecimento incompleto do que aconteceria com a pessoa na hora da sua morte, para onde ela iria. Acreditavam que todos haveriam de morrer e que no fim do mundo haveria uma ressurreição geral e um julgamento geral. Então, na época que Jesus veio ao mundo, ele implantou a sua igreja, os discípulos, os apóstolos, muitos deles também tinham dúvida quanto à vinda de Cristo, quanto ao regresso de Cristo. Então, Paulo ele está explicando ali para aquela igreja. Hoje, nós cristãos, todos nós, temos assim um conhecimento mais completo. Sabemos que o Senhor Jesus já veio e trouxe a imortalidade, trouxe a vida eterna a todos aqueles que nele creem. Hoje sabemos que haverá mais de uma fase ou um momento da ressurreição, conforme está escrito em João 5, de 28 a 29. Então, Paulo, como servo do Deus Altíssimo, que possivelmente Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus esta revelação, ele passa a instruir. São instruções fundamentais que ele passou para aqueles crentes lá em Tessalônica, assim como para nós hoje. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: não queremos, ele está se referindo a ele, a Silas ou Silvano e a Timóteo, não queremos que vocês sejam ignorantes ou não saibam que vai acontecer com os que dormem, ou seja, os crentes que já morreram em Cristo. Esse dormir se refere ao corpo do cristão e não ao sono da alma, como muitas vezes nós ouvimos falar. Ou até mesmo o sono do espírito. Eu já ouvi as pessoas falarem que é o sono do espírito. Muitos pensam assim. Mas a Bíblia não ensina que a alma adormece na hora da morte. Não ensina que o ser humano é aniquilado ou deixa de existir na hora da morte. Temos, por exemplo, a parábola de Lázaro e o rico, lá em Lucas 16, de 19 a 31, que nos ensinam que tanto o rico quanto Lázaro estavam conscientes depois que morreram fisicamente. A alma deles permanecia viva neles. Assim, nós entendemos que a alma não morre. Vejamos as respostas, as perguntas que possivelmente foram levantadas na igreja em decorrência sobre esse assunto, a vinda de Cristo e os corpos dos mortos, como ficariam? A primeira pergunta: como ficariam os corpos dos que morreram até a vinda de Cristo ou até o dia final? No contexto geral aqui, Paulo explica que são 2 grupos de pessoas. Um grupo daqueles que têm esperança são os cristãos que morrem em Cristo Jesus. Outro grupo é o que não tem esperança, porque não tem Jesus. Jesus é a esperança. Então, o homem sem Jesus, ele não tem esperança para as coisas futuras. Mas aquele que tem Jesus, aquele que confia em Jesus, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo, morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar aqueles que nele confiam. Então, esse tem a esperança. Então, esse, quando morre, ele vai se encontrar com Jesus. Porque enquanto ele viveu aqui, enquanto ele esteve nessa terra, ele confiou em Jesus, ele creu em Jesus, ele creu que Jesus veio em carne, Jesus foi homem,
Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E que no dia da sua segunda vinda, se essa pessoa já partiu, já morreu, ela vai ressuscitar com o Senhor Jesus. No verso 16, por exemplo, Paulo fala assim: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o cristão, quando morre, seu corpo físico volta para o pó, mas a sua alma volta para Deus. Em 2 Coríntios 5, 8, nós vemos que o cristão, após a morte física, vai logo habitar com o Senhor. Para Paulo, o morrer era lucro. Era melhor para ele morrer e estar com o Senhor do que permanecer aqui sobre a face da terra. Então, nós vamos encerrar aqui, mas eu gostaria que nós ficássemos com esta ideia. Nós temos Cristo, então nós temos a esperança, e que nós possamos perseverar nessa esperança que Cristo vai voltar. Seja na segunda vinda dele, nós subiremos com ele, ou se nós partirmos antes da vinda dele, nós também estaremos com ele. Um bom domingo para todos e que Deus abençoe.